Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tona The Talk. Eu sou Roberta Volpato, a sua host. Nesse episódio, reparem, você que está ouvindo no Spotify não tem ideia, depois vale um confere no YouTube, nós estamos chiques. Eu acho que, assim, esse sofá com esses dois convidados especiais, estou me sentindo a Hebe Camargo da nova geração. Eu só quero perguntar a vocês não acham, Xande e Rafael, que isso é um sinal de que fomos promovidos? Isso daí. Eu acho. Eu acho que quando eu ganho um sofá, isso significa muita coisa. Quando a gente ganha um sofá, a gente está mandando no negócio, então assim, daqui a pouco nós vamos atrair multidões. Mas assim, episódio com uma formatação inédita, porque a gente achava que vocês precisavam de conhecimento em dose dupla. Vocês já viram que a plateia está animada, eu estou me sentindo chique demais nesse sofá, os nossos convidados também. Então, antes de apresentá-los, eu vou pedir para você, que se ainda não é seguidor do canal, se inscreva, aproveita para ativar o sininho, receber notificações de novos conteúdos. Segue a QMS Brasil no Instagram e o Estúdio Estratégia, que são os grandes sponsors desse super projeto de segunda temporada, que tem outras mais, que agora ganhei sofá, quero tudo mais que eu tenho direito e várias outras temporadas. Dito isso, no episódio anterior, a gente falou sobre canal de denúncias e a gente recebeu da Alliant, do grupo CTS, o Thiago Silva, que se intitulou Thiago Silva, o Capitão, porque ele veio falar sobre as entradas dos reportes. Se os colegas dele agora, nesse momento, pensando, meu Deus, ele veio aqui se intitulou Capitão, ele fez isso, temos evidência gravada. Se os investigadores quiserem coletar a evidência, ela está disponível para conferência. E o Thiago, ele nos brindou com toda a gestão do canal de denúncias. Então, aquilo que a gente conhece como a carinha. Tem lá o portal, né? Ou o portal ultra sofisticado, ou o portal do nosso personagem, que os nossos convidados ainda não conhecem, mas que é o seu João, o cara que tem uma pequena empresa, maltratado pela vida, uma máquina com Windows pirata, né, um roteador de internet a gato e um sonho. E ele precisa rodar um canal de denúncias. Fizemos um canal de denúncias nesse cenário, entendeu? E aí, quando a denúncia chega, o Thiago, ele fez um marco no tempo, né, para dizer o seguinte: a partir do momento em que chega, vai haver um tratamento. E aí paramos no tratamento para que hoje a gente tivesse a oportunidade de ter aqui, representando o time da Protiviti, né, da ICTS, investigadores. Então, assim, a gente tem um sofá porque hoje é CSI na veia, para tirar todas as dúvidas, angústias, anseios, ilusões amorosas ou não. Provavelmente você vai ficar um pouco triste, que o Thiago já adiantou, eles podem corroborar que nem todas as denúncias são ultra especiais, né, que demandam ultra tecnologias e tudo mais, mas a intenção é que você tenha a ponta toda do processo e depois até tenha a chance de interagir no chat, trazer suas perguntas, né, e a gente vai endereçar para o time da Protiviti para que eles possam ajudá-los. Então vamos apresentar, sem mais suspenses, né, quem são os nossos convidados. Eu estou aqui com o Luiz Fernando Barbosa, uma salva de palmas, por gentileza. E estou aqui com a Nathalie Orsi. Acertei, né? Acertou. Que é Nath, quando a gente chama as pessoas pelo apelido. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Roberta? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Depois dessa super apresentação de vocês terem provocado toda uma mudança de layout no set, eu acho que é justo que vocês tenham a chance de se introduzir pessoalmente para os nossos convidados, para eles entenderem que vocês são pessoas especiais num lugar super especial. Por gentileza. Vamos começar pelas damas, por gentileza, Nath. Tá bom, vamos lá. Bom, sou a Nathalie, né? Um prazer estar aqui com vocês, prazer falar um pouquinho a respeito de investigação. Eu tenho aí quase 10 anos, mais ou menos, de profissão. Sempre, a vida toda de profissão, sempre na área de investigação, sempre voltada para cursos e especializações na área de investigação, né? Então comecei a minha carreira aí com este foco, né? Era algo que eu sempre quis fazer. Você é advogada? Sou advogada de formação, né? Tenho aí 10 anos de formação, né? Sou advogada com a OAB, mas não me encantou muito atuar como advogada, porque eu sempre fui nesse viés ali da investigação mesmo. Tentei atuar em escritório de advocacia criminal,
não foi o que eu quis, não foi o que eu gostei, então realmente fui para essa área de investigação onde eu me achei, onde eu me vi feliz fazendo aquilo que eu realmente gosto de fazer. Muito bacana, seja bem-vinda. Você está na Protiviti há quanto tempo? Na Protiviti estou há 7 meses, tive uma movimentação recente de carreira, fui super bem recebida, né? Inclusive a gente está aqui comentando a respeito do quão especial foi isso, assim, porque para mim foi uma evolução maravilhosa, fui super bem abraçada pelos meus colegas e eu entendo que foi uma movimentação assertiva, bem assertiva. Entendi, te contaram que esse é seu trote? Eu acho que foi, porque 7 meses já falaram, vai lá, né, vamos dar a cara, assim, para ver se você realmente, né, gostou de vestir a camisa da empresa. Ah, maravilhosa. E você, Lu, me conta. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou o Luiz Fernando Barbosa, eu sou gerente sênior de forense digital na Protiviti. Falar um pouquinho da Protiviti, né? A Protiviti é uma empresa global, né? Temos 85 escritórios, estamos em 25 países e aqui no Brasil ela é representada pela ICTS, que é uma consultoria nacional especializada em gestão de risco, compliance, ESG, cibersegurança, forensics e investigação, né? Então, nossa expertise, né, no aspecto consultivo fica hoje dentro da Protiviti e eu sou responsável, né, eu sou o líder de forense digital na Protiviti. Falando um pouquinho da minha carreira, eu sou formado em sistema de informação, eu sou pós-graduado em forense digital, me formei em 2014, na época eu nem imaginava que eu iria trabalhar de fato com isso, mas assisti uma palestra lá de um delegado da Polícia Civil, me encantei pela área e falei, é isso que eu quero fazer. Eu venho de uma carreira de consultoria, né? Eu estou há 5 anos na Protiviti, eu venho de uma consultoria francesa, multinacional também. Trabalhei muito com auditoria de tecnologia, auditoria externa, e também com investigação, iniciando ali a investigação. Mas há 5 anos eu vim para a Protiviti, né? Tive a oportunidade de assumir a área de forense digital, vamos dizer assim, trazer um valor maior ainda, porque a Protiviti sempre teve essa expertise, antes de Lava Jato até, em investigação, e eu vim aqui para somar também com o time e estruturar toda a área de Forensics Technology, como a gente chama, né? Que legal, então você é um cara de tecnologia curioso. Sim, eu sempre fui muito curioso, assim, anos 90, né, sempre tive vontade de trabalhar com computador, de mexer, de fuçar, encontrar respostas. E na forense, assim, de fato, é onde eu me identifiquei. Sou privilegiado em falar que eu trabalho com o que eu gosto. Eu sou apaixonado por forense digital, sou apaixonado por investigação. Assim, eu sou muito grato por isso. O pessoal da Protiviti vendo aqui, anotando no RH, só de olho, hein? Bom, mas isso à parte, vamos começar o papo? Eu sempre gosto de começar a conversa assim com uma pergunta de milhões. E eu disse ao Thiago, eu vou dizer para vocês. Quando a gente fala de canal de denúncias e investigações internas, a gente entra numa vala do que até o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Uhum. Porque existem muitas coisas aí diluídas em termos de conhecimento, nem tudo é adaptável a qualquer modelo de negócio, a qualquer planta, né? Também existem as fake news na nossa área e hoje é o dia que é o primeiro dia do resto das vidas de quem está assistindo, né? E a primeira pergunta da série, parece óbvio, mas não é a seguinte: qual é a diferença entre auditoria e investigação interna? E essa pergunta ela vem até patrocinada pela QMS Américas, porque quando a gente trabalha com auditoria, não raras vezes as pessoas confundem as coisas, elas acham que você vai lá para apurar. Então, quem de vocês se sorteia? Luiz, você quer? Não, Nath. Vamos começar pelas mulheres. Realmente, é a pergunta de milhões, né? Eu acho que as empresas, elas têm uma falsa ideia, né, de que quando existe uma área de auditoria, né, ela está ali para investigar realmente. Não é isso. A auditoria, ela está para fazer um trabalho preventivo para entender, dentro das organizações, como que estão os processos internos, controles, também as questões contábeis da empresa, né? Então os auditores, eles fazem esse trabalho de verificação dos processos, né? E muitas vezes sim, na hora que eles verificam os processos, eles identificam fraudes, né? E aí é neste momento que a gente faz a separação das coisas, né? A auditoria realmente, ela tem esse preventivo, né? E a investigação, ela já parte para um reativo, né? Então é um pós-identificação do problema ali, da possível fraude, que a investigação vai entrar. Então eu falo que são coisas que se complementam. Então o trabalho da auditoria não substitui o da investigação e a investigação não substitui o da auditoria. Então a gente em conjunto sim é o denominador ali para encontrar
o problema todo, descobrir a causa daquele problema, e muitas vezes, né, junto ali com as organizações, identificar e sanar, tentar mitigar na melhor oportunidade que tiver, e mitigar aquele possível fraude, possível erro, possível lacuna dentro dos controles das empresas e, enfim, junto com a auditoria. É um trabalho em conjunto. Ver se faz sentido acrescentar esse ingrediente aí no seu caldo, é que quando a gente trabalha com auditoria, a gente vai atrás dos registros das atividades. Exato. Então, você parte do pressuposto de que todos os processos geraram log, e você vai lá comparar se as saídas dos processos conferem com o que está ali. Na auditoria você vai nisso. A partir do momento em que você não tem uma evidência, que a evidência não está clara, que existe algo que a auditoria também não conseguiu captar, que há alguma suspeita, eu acredito que é um momento interessante para você abrir um afluente no rio. Né? Eu digo que a auditoria ela vai não para menosprezar o trabalho dos auditores, mas ela vai numa trilha de checks. Exatamente. Né? Então ela não vai apurar. Agora, como muitas vezes a fraude ela pressupõe a burla de um controle, então eu tenho que entender que se a auditoria testa o controle, é quando eu vou testar o controle que eu vou ter a suspeita de que esse controle foi burlado. E aí eu não tenho evidência auditável. Eu tenho um farejo para começar quando eu levanto a bola para vocês. Exatamente, porque assim, a auditoria tem que seguir o procedimento, seja auditoria externa ou auditoria interna. A externa, como a Nath bem disse, verificar as questões contábeis, o resultado da empresa, se os números apresentados estão de acordo com o executado. Né? Quando a auditoria identifica esse desvio, possível desvio, vamos assim dizer, eles chamam o time de forensics. O time de investigação é acionado para ver, de fato, se existe ali algum tipo de fraude, desvio de conduta, e se, de fato, precisa ser apurado, até para trazer uma resposta para a administração, para os investidores e para o próprio cliente, de fato. Né? Então, é muito comum a auditoria identifica algo e chama o time de investigação para ver, apurar se, de fato, condiz com uma fraude ou desvio de conduta. Né? Essa pergunta, ela também é proposital num detalhe, que tem um outro mito que existe, que é diluído aí, que é as investigações elas startam de uma denúncia feita em canal dedicado. E existe a pergunta que diz, e aí a pergunta é, em quais situações é admissível que se inicie uma investigação interna? A gente já teve aqui um spoiler que é uma auditoria. Sim. A gente pressupõe que tem o reporte do canal. E o que mais? Qualquer suspeita também, né, Nath? Assim, não existe uma fórmula para isso. Não tem algo que é desenhado, né? Às vezes, até setores que são um pouco menores, né? Enfim, setor que descobriu uma necessidade de fazer uma contratação de um fornecedor, né? Ele passa a necessidade por suprimentos, né? Os suprimentos traz ali, por exemplo, né, a resposta, fala, olha, esse fornecedor aqui é muito bom, você pode contratar. E pode, nesse momento, ele identificar, mas por que os suprimentos contratou esse fornecedor? E às vezes a própria área solicitante percebe essa questão, né, e levanta a mão, fala, opa, alguma coisa que está me cheirando que não seguiu o processo interno, ou então, nossa, mas o fornecedor veio aqui numa reunião e eu vi o rapaz de suprimentos ali conversando, né, com o fornecedor, parece que são amigos e tal. Às vezes realmente assim, é uma fagulha que a gente consegue notar ali no dia a dia, que todo mundo que puder levantar suspeitas, né, pode trazer pra gente. E aí a gente entra com o trabalho de realmente identificar se aquela suspeita levantada, ela faz sentido ou não. Né? Então, a denúncia, o canal, enfim, realmente hoje, se a gente for parar para analisar o volume de informações que vem para a gente investigar, ele tem uma grande robustez de canal mesmo, tá? O canal, a gente percebe uma evolução, né, dentro da área de compliance nas empresas, que o canal ele está sendo utilizado realmente da forma como tem que ser, né? A gente tem visto isso nos últimos anos. As empresas elas estão preocupadas realmente em demonstrar para os funcionários delas que o canal dela é correto, que o canal dela é anônimo, que o canal que você pode fazer a denúncia, que não vai ter retaliação. Então as pessoas estão usando o canal realmente de forma para trazer as denúncias e denúncias que têm fundamentos, mas não é a única questão, né? A gente percebe que muitas das denúncias também vêm por auditoria, mas muitas também vêm por questões de controles internos, que funcionários às vezes que não têm essa finalidade de exercer aquele controle, sente um cheirinho e fala, opa, tem algo aqui que não tá legal, deixa eu
entender se foi o procedimento correto, se não foi. Então, a gente percebe que está tendo uma maturidade muito interessante dentro das companhias, né? E nesse exemplo que você deu, quando o reporte não é para o canal, digamos que eu notei algo, isso me instigou e eu gostaria que isso, de alguma forma, derivasse para uma apuração. Eu estou na empresa, não necessariamente vocês, Protiviti, estão ligados à empresa ou não. Para quem que eu reporto isso? Eu reporto para o meu gestor, eu reporto para a área de compliance. Na experiência de vocês, quem costuma ser o receptor desses reportes informais, vamos colocar assim? Eu acho que é uma mescla, né? Porque isso vai muito também de como que você tem contato ali, em quem você confia dentro da empresa, né? Mas, no geral, envolve a área de compliance, né? Até mais do que a área de auditoria. Porque no começo da nossa conversa até falou que tem a questão do mito, né, de que as pessoas enxergam, né, os auditores como aquela pessoa que vai analisar, né, que vai olhar no detalhe ali, então as pessoas têm um certo receio de auditor. Normalmente procura a área de compliance, né, elas têm mais confiança ali naquela área de que vai trazer uma certa apuração correta, de que vai olhar realmente com carinho ali e dar a atenção que é necessária. Mas já teve casos, exemplo, empresas menores que não têm uma área de auditoria, o RH acionar a gente, o próprio presidente da empresa acionar, a pessoa acaba falando com ele sobre isso também. Então, assim, obviamente, compliance, auditoria, empresas mais estruturadas que possuem esse departamento, normalmente os funcionários recorrem a eles se não tem um canal, né? Mas é muito comum também empresas menores que não têm essa estrutura tão robusta buscar ali recursos humanos, o financeiro, o próprio executivo. Recursos humanos é muito acionado em casos de assédio, por exemplo. 80% das denúncias hoje, se a gente for parar para analisar, fazer uma métrica mesmo, recorrem a RH, a BP, enfim, alguém ali que tem esse contato diário, né, do RH com aquele profissional. É com ele que a pessoa se sente segura para falar muitas coisas, né? Então, sim, às vezes a denúncia vem por RH. Entendi. E eu vejo que a Protiviti publica várias pesquisas, vocês analisam muitos dados, né? Possivelmente as saídas, resultados de jornadas de trabalho de vocês, né? E aí, não precisam ser assertivos em números, mas com a experiência prática de vocês, se vocês tivessem que jogar números por alto, assim, e contar um pouco para o público, o que é em ordem de decrescente, do mais importante ao menos importante. O que é o tipo de relato que mais se investigam em compliance? Eu queria falar que assédio. Houve uma crescente, né? A gente veio com um boom de Lava Jato, onde todo mundo viu que algumas questões envolvendo ali brindes, envolvendo pequenos agrados, conflitos de interesse, que isso era muito se falado, né? Todo mundo se falava sobre isso a respeito, porque o boom da Lava Jato trouxe isso realmente, mas hoje a gente percebe que teve essa evolução de que, e eu acredito que foi muito por conta de pandemia, tá? As pessoas estão um pouco mais sensíveis, né? Então as pessoas, elas antes até não levavam a sério algumas brincadeiras, algumas falas de gestores, de colegas de trabalho, que acabava passando desapercebido. Hoje, a gente percebe que não. Hoje as pessoas, elas querem ser tratadas com respeito, com o devido respeito que lhe convém no ambiente de trabalho. Então as pessoas têm acionado muito, tanto o canal quanto o RH direto, para relatar casos de assédio. Não é à toa que nós temos uma estrutura específica para tratar esse tipo de projeto, né? Isso, hoje na Protiviti a gente separou até, né? A gente tem as pessoas que são responsáveis, obviamente, pela investigação de fraudes em si, e quando a gente fala de fraude, a gente está falando ali de um conflito de interesse, desvios, questões envolvendo ali mais a materialidade mesmo de bens da empresa. Mas também a gente tem uma área específica, né, que hoje está embaixo da caixinha de guarda-chuva de ESG, né, que muito se fala em ESG hoje em dia, e a gente tem essa caixinha ali que é para apuração de assédio, é uma equipe exclusiva para isto, né? Uma dúvida, curiosidade mesmo, vocês têm isso mensurado? Assédio, ele acontece mais no ambiente presencial ou no remoto? Olha, eu acho que hoje meio a meio? Eu acho que é um mix, porque durante a pandemia o pessoal achou que
iria diminuir isso, muito pelo contrário, teve um boom de assédio, de casos de apuração de assédio, tanto que essa crescente de casos que a gente começou a apurar veio durante e pós-pandemia, né, porque a pessoa, independente do cenário, o assediador, ele vai assediar, né, ele seja virtualmente, seja ali por texto, seja presencialmente numa reunião, tomando um café ali no coffee break. Então, assim, independente do ambiente, assim, existe, e hoje eu acho que até para a gente ter essa estrutura totalmente segregada, demonstra que, independente de onde que se é dentro da empresa ou no ambiente remoto, ainda vai continuar, e teve essa crescente de casos de assédio, né? Assim, é muito triste falar que ainda isso acontece muito, né? Mas de fato é uma realidade hoje nas empresas, né? A apuração de assédio teve uma crescente muito alta aí durante e pós-pandemia. E a gente percebeu até uma evolução no momento da apuração, né? Que no início era muito até por chat interno, né? A gente via ali algumas falas recorrentes, a forma, né, da fala, e a gente conseguia constatar isso realmente quando a gente olhava, né? Mas acho que mais pra frente a gente vai entrar aí no detalhe, né, de questões mais de tecnologia em si, mas quando a gente começava a fazer essas apurações, a gente identificava isso até por chat. E agora a gente percebe que houve essa mudança mais recente nesse ambiente um pouco mais híbrido, que, obviamente, as investigações que foram no boom da pandemia trouxeram resultado, né, para aquelas pessoas, inclusive, que praticam o assédio, elas começaram a perceber ali que, opa, eu não vou escrever isso aqui, porque senão alguém pode printar, né, e levar isso para o superior e eu ser, né, punido por um caso de assédio. Hoje a gente percebe que já não funciona assim, hoje a gente percebe que é por chamada de vídeo, né, então a pessoa liga, ela não quer documentar, ela não quer deixar aquilo por escrito, a pessoa liga e vai assediando ali em reuniões, em chamadas de vídeo, e a gente tem percebido até que as pessoas estão se defendendo de outra forma. Então hoje a gente até tem relatos que a gente está começando a apurar, em que a própria pessoa que sofreu assédio, né, comenta, fala, olha, como é uma coisa muito recorrente, eu tenho gravações. E a pessoa com o celular dela grava, por exemplo, a conversa que o chefe teve. A geração de evidência é um negócio, você surfa um monte nisso, né? Na verdade, tem muitas fontes de evidência, né? O celular hoje é um equipamento extremamente poderoso, é mais poderoso que muitos computadores, né? Então, assim, é uma fonte de informação muito válida nas investigações, né? Muito rica, na verdade, né? E quando a gente consegue ter esse tipo de informação, obviamente, a gente tem que trabalhar, validar se aquilo está de acordo ou não com o relato, e aí a gente consegue produzir ali a prova, se de fato existir, né, de que houve um assédio. Auxilia na apuração, né, acho que assédio é muito mais também na conversa, na entrevista ali também, né. Assédio, e depois viria fraude, o que mais? Assédio, cyber, dados, o que vem aí? Eu acho que o assédio, desvio de conduta, né, favorecimento, fraude financeira também ainda acontece bastante. Conflitos de interesse. Quando a gente fala fraude, né, a gente acaba englobando tudo, desvio como um todo, conflitos de interesse, enfim. Mas eu acho que ainda assim vem fraudes primeiro e talvez cyber posteriormente, assim. De novo, né, a gente não tem como não falar de pós-pandemia, né, as organizações, elas tiveram um desafio muito grande durante a pandemia, porque de repente, imagina, todo mundo que estava presencial, de repente teve que se adequar ao ambiente. Ninguém preparado. Algumas empresas existiam já nesse formato híbrido, né? Minoria. Mas uma minoria. Eu vim de consultoria, na outra empresa de consultoria que eu trabalhava, já existia essa possibilidade de que, se um dia você tivesse qualquer questão, podia trabalhar de casa, não teria problema. Esse tipo de empresa tinha um VPN, esse tipo de empresa tinha uma estrutura preparada. Agora, a maioria, e quando a gente fala de maioria, realmente é um volume muito grande das empresas, não tinham. E aí, da noite para o dia, todo mundo em casa. Tiver que se adaptar, né? A questão de cyber, sim, nessa época imediata, né, durante a pandemia, eu diria que realmente ela pode ter chegado até o primeiro lugar, assim, de apurações. Porque o volume realmente foi muito considerável, porque as empresas não tinham segurança na época. Porque imagina, se todos os funcionários migrarem de repente, muitas vezes não tinha o antivírus correto, às vezes não tinha as proteções, não tinha os VPNs, então isso realmente gerou muitos problemas para as organizações. Mas hoje eu entendo que todo mundo conseguiu se blindar, de certa forma. Sim, né? teve uma evolução, né? Até você me recordou um caso durante a pandemia, né? No começo da pandemia, lockdown, teve um incidente no interior de Minas Gerais, meu time foi acionado, né, porque lá na Protiv a gente tem um time específico de cibersegurança e a gente apoia, né, nós como forense, a gente apoia esse time também para preservação, para os aspectos técnicos. Então foi um domingo à noite, me ligaram, Luiz, tem que ir para, nem lembro o nome da cidade lá, no interior de Minas Gerais, a gente vai de carro,
a gente teve que ir, porque o cliente sofreu um cyberataque, teve lá um ransomware que rodou, a empresa não estava tão estruturada para receber a gente de forma remota, né, fazer os procedimentos de forma remota, então a gente teve que ir fisicamente durante a pandemia, e chegando lá a cidade estava fechada, nossa, deu um baita problema, mas a gente conseguiu entrar, fazer as preservações forenses para conseguir, de fato, apurar ali o incidente cibernético, né, então assim, durante a pandemia a gente teve muito incidente, assim, isso é claro que assim, por conta dessa necessidade de adaptação das empresas, hoje a gente entende que as empresas também entenderam a necessidade de amadurecer seu time de TI, amadurecer seu time de segurança, implementar procedimentos preventivos nessa cyberataque. Então, eu acho que deu uma baixada assim no cenário, mesmo porque as grandes problemas de incidentes de segurança que foram públicos, né, já hoje deu uma acalmada. Acho que esse ano a gente não teve nenhum incidente grande ainda no Brasil que tenha alarmado aí na nível nacional, né? E aí, a outra pergunta de milhões, já que vocês já começaram a dar spoilers de como funciona, é a pergunta de, vamos lá, e para que vocês também não se sintam obrigados aí no detalhe, mas eu acho que cabe a gente entregar um roadmap, né, para o público que está assistindo, do que seria, e aí vocês podem ir se cruzando, né, o passo a passo, uma forma macro, de uma investigação interna. Até porque no início da fala, a gente quando contrastava auditoria e investigação, a gente disse, a auditoria ela segue um procedimento. Uhum. Muita gente pergunta, a investigação segue o quê? Como é que a gente conduz uma investigação? Nath, como é que a gente conduz? E quando é que a gente usa os recursos sofisticados de tecnologia do Luiz? Vamos lá, realmente é uma pergunta também de milhões, né? Porque muitas pessoas elas tendem a acreditar que existe uma receita de bolo. E não existe. Tá? Cada tipo de investigação é único, não importa, às vezes o assunto pode ser o mesmo, né? A gente pode estar falando aqui, um caso de conflito de interesse. Pode ser o mesmo assunto, no mesmo cliente, só que o procedimento pode ser que tenha que mudar completamente. Então, os detalhes, os pormenores, né, que a gente vai identificando ali conforme a gente vai conversando, ou com o auditor que identificou, ou com o denunciante, ou com a pessoa, né, da empresa que acabou identificando aquele problema, né, que a gente trata, né, é um problema. A gente não tem como a gente falar assim, não, é uma fraude. Né? A gente não, jamais, quando a gente recepciona, a gente fala, é uma fraude. A gente precisa identificar realmente para ver se tem disso, se não tem disso, para aí sim começar a tratar aquilo como uma possível fraude. Então as pessoas, elas têm essa na cabeça que, é uma receita de bolo, vocês vão ter que fazer isso, 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 isso. E não, tudo depende. É óbvio, existem as boas práticas de mercado, existem os estudos, existem as questões ali que são fundamentais para a gente estar trabalhando em cima. Então, hoje quando a gente fala assim, olha, recebemos uma denúncia, né, recebemos um relato, a base de tudo qual é a matéria, qual é o escopo, o que está sendo alegado. É um caso de conflito, é um caso de assédio, qual é ali o problema que está sendo relatado pela pessoa. Depois que a gente identificou o escopo, aí a gente vai separando, né, literalmente esquartejando aquela denúncia, aquele relato que a gente recebeu. E a gente vai colocando ali, bom, primeiro, né, vamos falar com quem nos procurou, né, ou o denunciante, ou o auditor, enfim. Mas a denúncia é anônima, não tem problema. Hoje a gente tem canais, né, inclusive o Thiago deve ter falado sobre isso, da Alliant, que quando você vai colocar uma denúncia, você vai poder optar sem problema nenhum em ser anônimo, e nós, na hora de fazer as investigações, a gente consegue colocar perguntas para a pessoa, e ela responde ainda de forma anônima. E isso é extremamente fundamental, esse contato com a pessoa que descobriu o problema, que nos relatou o problema. E aí, muitas vezes, nesse momento, a gente vai fazer uma entrevista, tá? E é uma entrevista de entendimento. A gente vai mapear com aquela pessoa, vai entender passo a passo efetivamente o que aconteceu. Que a gente precisa descobrir, né? Quando, onde, como, teve gente que teve testemunha, não teve testemunha, você contou para alguém, não contou para alguém. A gente precisa de todos esses detalhes para aí sim estruturar o passo a passo posterior, né? Mas eu entendo que pós essa conversa inicial, a gente vai ter um suspeito, né? E aí o próximo passo seria entender quem é o nosso suspeito, né? Os meninos já amando a história suspeita. Então a gente continua. Vai ali identificar quem é essa pessoa, né? E a gente, de novo, né, é um suspeito, a gente não pode
ter, né, não, é o fraudador, não, ele é um suspeito até então. E aí é neste momento que a gente vai fazer o tão conhecido background check, né, BKG, enfim, cada lugar, né, tem a sua sigla aí. Vamos checar o cara. Vamos checar, como muitas pessoas perguntam pra gente, vocês vão levantar a capivara? Adoro. Dizem isso, né? Eu escuto isso muito, né, das empresas, mas isso aí é o quê? Vocês vão fazer o quê? O que é background check? É levantar a capivara das pessoas? A gente fala, então, né? Ficha do A gente fio vai levantar desencapado. realmente quem é aquela pessoa. E quando a gente fala de levantar quem é aquela pessoa, informações públicas, né? A gente não vai utilizar de meios que a lei não permite para chegar nessas informações. As informações, elas são públicas e a gente tem toda uma inteligência, né, de separar as nossas fontes, de ter os nossos processos internos para chegar naquela informação. Então a gente vai procurar os dados cadastrais, onde a pessoa mora, se a pessoa tem processo, se tem algo criminal, processo, quando eu digo, né, de todos os âmbitos, mas focado principalmente em questões criminais. A gente vai procurar entender qual é as propriedades daquela pessoa, se ela tem bem, se ela não tem bem, se tem bem, se são compatíveis, por exemplo, com os ganhos dela, porque a gente consegue observar indícios ali de evolução patrimonial muito rápida, isso acaba sendo um indício ali que pode substanciar mais para frente algumas outras questões que a gente vai identificando. Então, é com essas informações iniciais que a gente vai traçar ali quem é a pessoa suspeita. E aí, quando a gente traça isso, muitas das vezes, a investigação, às vezes, acaba ali. Por incrível que pareça. Porque vocês olham, né? Não. Porque a gente olha e fala, Vou dar um exemplo, né? A gente, obviamente... Você olha, já aconteceu. Numa realização de um background check, a gente identificou a fraude. Obviamente, vou ocultar aqui, não, né, claro. Dados, nomes de cliente, nome, né, das pessoas, que obviamente. Você vai contar, né? Que é importante, a gente já tá curioso. Anota aí, Xande, minuto 31. Mas teve um caso muito curioso que a pessoa, ela tinha tanta sensação de impunidade que ela não ia ser descoberta, que ela publicou em redes sociais, né, a venda de algumas questões que ela desviou. E nessas fotos era possível ver o número de série dos equipamentos. Maravilhosa. Com o número de série dos equipamentos, verificamos a parte, né, dos controles das empresas, se aquele número de série de equipamentos estava registrada como propriedade. E estava. Então a fraude foi descoberta naquele momento. Essas redes sociais são maravilhosas. As pessoas ainda hoje não têm noção do quanto você descobre sobre a vida delas pelas redes sociais. Então, nesse momento, metade do pessoal que está assistindo deletando o Instagram Tá agora. bloqueando o acesso. Agora. Oculta o perfil, né? Tem alguém como a Nath nesse momento olhando seu perfil, você não sabe. Né? Maravilhosa. Número de série, adorei. E são questões assim que é inerente da atividade de investigador os detalhes, né? A gente, muitas vezes, quando está fazendo ali a investigação, a gente consegue pegar pelos detalhes. E aí a gente vai abrir uma aba nesse Excel, porque eu acho importante dizer assim, a gente está com uma advogada por formação e com um profissional de tecnologia. O que muita gente pergunta, né, e hoje falando mais cedo com o Thiago é psicólogo, né, e aí o que muita gente pergunta brevemente, né, a aba aí no Excel, quais são as competências, os skills, porque uma coisa é dizer assim, não, em termos de hard skills, hoje em dia tem muito curso no mercado, a gente não precisa entrar nisso, né, você dá um Google e encontra o curso, mas vocês que se sentiram tocar por essa área, e que vocês são apaixonados por isso, quando vocês olham para uma investigação, o que vocês identificam que faz a diferença, que é o toque, que é aquele fermento que vocês têm e que vocês entendem que é indispensável, um skill que pode ser até soft, mas que vocês até valeria compartilhar com o público para que eles se observem, para que eles busquem desenvolver para conduzir bem uma investigação. Pessoas, lida com pessoas. Quer começar? Detalhes. Eu acho que é fundamental para o investigador de fraude se apegar aos pequenos detalhes. Faz toda a diferença. A gente tem uma equipe extremamente multidisciplinar, né? Extremamente. Temos diversas formações, diversos soft skills, mas o que a gente pode dizer que temos todos em comum
é a questão de sermos detalhistas. Habilidade interpessoal? Talvez sim, também. É super importante, porque assim, como a Nath bem disse, às vezes o que a gente chama de batom na cueca está no detalhe da nossa análise. Às vezes passou pelo auditor, ele não viu, o pessoal de compliance não viu, mas o investigador, mas porque tem esse ponto específico aqui e você puxa e vira... É uma curiosidade, né? Não, com certeza, porque eu costumo dizer pro meu time, principalmente que é um time mais técnico, o técnico a gente ensina, mas aquele feeling, aquela visão ali, isso é de cada pessoa. Nem todo mundo tem essa mesma característica, né? Mas isso faz muita diferença no procedimento, seja o técnico, seja no momento da apuração, né? É no detalhe que está, é no detalhe que você encontra as respostas, é no detalhe que você vai trazer ali, de fato, algo que seja forte o suficiente para você embasar ali o seu relatório. E muitas vezes, tendo esse olhar detalhado, o detalhista, há uma maior probabilidade até de economia de tempo e recursos. Penso eu. Sim, com certeza. Esse caso específico que eu trouxe para vocês é muito nisso, assim, talvez se a gente não tivesse se pego no detalhe do número de série, a gente teria que fazer outros procedimentos que, ok, poderíamos chegar na mesma conclusão, mas iria consumir, né, um investimento muito maior do nosso cliente do que efetivamente a gente teve quando a gente simplesmente se atentou ao detalhe do número de série, por exemplo. Entendi. E aí, prosseguindo a trilha, então, você fez, mas vamos supor que não acabou no background check. E aí? Aí a próxima etapa são as coletas documentais, né? E quando a gente fala de coletas documentais, aí entra o nosso, né, ótimo parceiro aqui, que é essa parte de tecnologia, apesar de obviamente, a gente ter ciência, né, porque a gente precisa ter ali como operar, obviamente, as ferramentas, né, mas essa parte a gente sempre aciona o time de FTech, né, tipo de Forensic Technology, que é eles que trazem, né, esse retorno do é possível, não é possível, vamos fazer, não vamos, esse caso não dá. Então a gente sempre envolve eles, né, até nas reuniões prévias com os nossos clientes, a participação deles é fundamental, porque é ali que a gente consegue definir as estratégias, né, as possíveis estratégias. E aí dentro do aspecto forense, exemplo, é um caso interno, obviamente, a gente sempre atua para os nossos clientes, né, para casos internos, com equipamentos corporativos, isso é super importante também, porque a gente não trabalha com equipamento, exemplo, para fazer a coleta de equipamento particular, sem o consentimento da pessoa, mas normalmente a gente trabalha, né, majoritariamente com equipamentos corporativos. Então, assim, é super importante a gente entender o nosso ambiente, o que a gente tem de dados disponíveis, computador, celular, e-mail, qual que é o tipo de e-mail, qual que é o tipo de computador, porque a gente tem que montar ali a estratégia de preservação forense dos dados, né? Então, a preservação do computador, a preservação do celular, a preservação da caixa de e-mail de dados estruturados, dados não estruturados, porque a partir disso a gente vai ter uma massa de informações para conseguir ali processar e disponibilizar para uma revisão, né? Então, assim, é fundamental, né, nesses kick-offs, nessas reuniões preliminares, a gente ter um conhecimento prévio do qual que é o nosso ambiente se a gente for seguir para uma investigação de um dispositivo, né? Então, entender o equipamento, a pessoa, se usa o celular pessoal, se não usa, porque isso faz muita diferença para a gente, tanto na estratégia da investigação, até para a gente se limitar ao que a gente consegue apurar ou não na fase de investigação de fato, né? Então, a gente tem que ter essa visão geral de forma prévia para a gente conseguir saber qual caminho seguir, o que é possível, o que não é possível. Aqui você usou a palavra estratégia e eu vou pegar essa palavra para empacotar o que a Nath falou até agora e embrulhar junto com a tua fala. No fim do dia, não há receita de bolo. O que ela falou até agora, e aí você me corrija, mas é uma visão de planejamento estratégico. Uhum. Cada investigação demanda um planejamento estratégico dedicado. E esse planejamento estratégico é definir o escopo, onde vamos, como é que o Rodrigo disse, gente, o mineirês, oncovô, concovô, onde eu vou, é fazer a trilha do mineirês. Então é onde eu vou, com quem eu vou, como eu vou, fazer o que lá. E aí ele escolheu os recursos. Isso. E nesse momento a gente traz inclusive as variáveis, né? Porque Isso. É onde pode acontecer olha, se não dá para ir pelo caminho A, a gente vai pelo B. Aqui é um ponto importante, que muita gente desconhece. Parece óbvio, mas não é. Fala-se em planejamento estratégico porque todo planejamento estratégico comporta uma análise de risco e oportunidade. Sim, exatamente. Então, assim, o que pode dar errado na investigação? Olha,
Tanta coisa. Aí você estava falando da Olha. questão da tecnologia. Uhum. E aí, isso também verte para algumas tomadas de decisão que acontecem dentro desse planejamento estratégico. Quer dizer, vamos por onde? Com quem vamos falar? Uhum. Quando? Quais os recursos? E aí pode ser que, por exemplo, você quer olhar minha máquina, mas eu estou trabalhando. Tem alguma coisa aí que provavelmente vai ser elaborada em termos de estratégia, Exatamente. eu devolvo a bola para vocês, que é assim, então tá, como é que vamos conduzir as entrevistas, desde como é que a gente vai convocar as pessoas para virem, né? Vai ser dentro da empresa, vai ser fora, isso chama atenção, é uma entrevista com alguém, é uma entrevista sozinho, e como é que a gente vai acessar os dispositivos, né? A gente vai dar férias para a pessoa, a gente vai dizer que é manutenção. Então, aqui é uma oportunidade que eu dou para vocês também trazerem pequenas dicas práticas aí para o público. Já vimos de tudo. Nossa, né? já se passamos por tudo também. Se passaram. Nossa, assim, A gente assume o uniforme, se for preciso até, né? No aspecto da preservação de um computador, um celular, o principal desafio, às vezes, exemplo, a falta de uma clareza na política do cliente, né? Às vezes o cliente é aquele, não, todo mundo pode usar o dispositivo pessoal aqui, e é nesse momento que existe um problema, porque a gente não pode pegar o dispositivo pessoal, um computador celular, sem a autorização da pessoa. Então, aquela empresa que é muito liberal, de certa forma, quando precisa conduzir uma investigação, tem um problema, porque a gente tem uma limitação aqui em acesso a esses dispositivos, né? Mas pensando num cenário em que a gente sabe que o target, né, usa um computador pessoal, um computador corporativo, um celular corporativo, e a gente precisa pegar aquele computador, porque aí, os principais mitos da forense, não, vocês conseguem copiar um HD inteiro de 1 terabyte em 10 minutos. Não, gente, vai demorar pelo menos 4, 5 horas, se não mais, depende muito, né, do tipo de dispositivo ali. Então, o que já aconteceu, uma situação que já aconteceu, às vezes é uma pessoa só que precisa ser apurada, a gente precisa fazer a cópia do computador. Já aconteceu muito da gente fazer depois do horário de trabalho, a gente bola a estratégia com a equipe de TI, né? A equipe de TI é nosso parceiro nosso principal parceiro nessas ações, né? Porque eles conhecem muito bem o ambiente. E a gente, bola uma manutenção do antivírus, pede para todo mundo deixar o computador, pega o computador do departamento inteiro, de 10, 20 pessoas, e a gente copia só dessa pessoa. Vai depois do horário, vai lá ali na madrugada. Vocês trabalham à noite. Sim, é muito comum isso. A gente chama isso de história de cobertura, né? E assim, a gente deixa muito a critério do cliente qual vai ser a história de cobertura que ele vai preferir. A gente entra na onda. Literalmente, a gente vai entrando na onda. O que o cliente escolher falar é onde a gente vai assumir. Mas vocês orientam também? Sim, orientamos. Por exemplo, nossa, não vai por aí, é perigoso, isso pode comprometer o sucesso da apuração. Inclusive em casos de entrevista, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer uma entrevista, principalmente se é uma entrevista confirmatória, que é uma entrevista mais delicada, né? A gente sempre orienta o cliente a não mentir sobre um evento, sobre uma conversa com uma pessoa externa a respeito enfim, de uma entrevista que nem a gente tá fazendo aqui. Eu ia dizer, pode ser, né? Manda o cara gravar um videocast. Não, a gente não recomenda, né? Por que a gente não recomenda? Porque a partir do momento que a pessoa entrar numa sala e ver que tem duas pessoas, né, completamente estranhas ali do meio dele, e a gente fala, então, a gente veio aqui conversar com você a respeito de processos internos, pronto. A pessoa vai perceber que tudo aquilo que foi inventado, foi feito um teatro, e naquele momento a pessoa retrai. E você perde a pessoa, né, nesse momento. Esse é o problema, né? Assim, exato. A história de cobertura funciona muito bem para preservação forense de dados, mas para entrevista aí é uma outra abordagem, né? A gente precisa ter a pessoa do nosso lado para a gente conseguir extrair ali as informações essenciais para a apuração. E para chamar para entrevista, que isso é uma pergunta que fazem muito. Para chamar para entrevista, você manda um e-mail dizendo, prezado, comparecer para conversar. Vocês riem, mas tem um monte de gente que faz isso, tá? Principalmente quando a investigação é conduzida internamente. Exatamente. Tem que seguir ali o protocolo da investigação. Então, né? Nath, o que pode fazer e o que não é aconselhável fazer? No momento do agendamento da entrevista? Isso, chamar. Na hora que a gente chama, né, a gente tem que entender muito qual é a política dos clientes. Tá? Porque tem aqueles clientes que a política é a verdade sempre. Então, na hora que a gente vai fazer esse agendamento, o próprio cliente fala, não, pode colocar que você está atendendo uma denúncia.
Então, no próprio título do e-mail já vai. Né? Já vai. Não, mas eu já vi isso também. Sim, existem clientes, não estou dizendo que são clientes pequenos, às vezes até são clientes renomados aí no mercado, empresas grandes, que optam pela transparência. Não dá para a gente dizer que eles estão errados, porque é a política interna deles, né? Então eles preferem ser transparentes com os funcionários deles. Do lado de cá, a gente entende que tem os prós e os contras. Então, legal, você foi transparente, o teu funcionário, ele está sabendo que ele vai conversar ali por conta de uma investigação, de uma denúncia, de uma fraude, enfim. Mas tem a contrapartida, porque se a pessoa estiver envolvida em alguma questão ali, mesmo que não que tenha executado diretamente, mas que acobertou alguma coisa, enfim, a pessoa pode fazer N desdobramentos, desde apagar as evidências, né, e a gente ali perder o time, tanto é que quando tem coleta junto, a gente prefere sempre fazer, estar próximo ali, para acontecer em conjunto, literalmente, tá, porque dessa forma a pessoa não consegue apagar depois as evidências, né, e aí quando é divulgado antes da entrevista que existe, né, uma apuração a respeito de algo, aquela pessoa que está fazendo algo errada, ela vai simplesmente apagar tudo que ela tem de informação. Né? Mas normalmente, assim, o padrão que a gente sempre recomenda, né, para os nossos clientes sempre ir com uma história da questão de mapeamento de processos. Porque todo início de entrevista, independente da entrevista ser uma entrevista confirmatória ou uma entrevista exploratória, de mapeamento, a gente sempre vai iniciar ela perguntando o que a pessoa faz. Então, conta um pouquinho de você, conta um pouquinho do que você faz aqui, a gente vai perguntar dos processos, a gente vai perguntar de políticas internas, então não vai deixar de ser uma verdade. A gente vai começar fazendo um mapeamento. Justificando o motivo pelo qual vocês, que são terceiros, estão lá. Exato. Mas se é um interno, como é que você vê ele saindo disso? Nesse caso, se é um interno, não tem como, sinceramente, principalmente se é uma pessoa do compliance, né? Ele até pode vir com um discurso de, olha, você está aqui porque você vai nos ajudar, que é um diálogo que a gente usa muito em entrevistas exploratórias, de mapeamento. A gente já fala de imediato, né, para a pessoa, olha, a gente está aqui, que a gente precisa da tua ajuda, você precisa explicar algumas coisas para a gente entender os processos. A pessoa até pode, de compliance, ir com esse diálogo, né? Mas por ela ser uma pessoa de compliance conhecida, sim, a pessoa já retrai. Chega, a pessoa já gela ali. Retrai, tipo, olha, tô envolvido com alguma questão aqui, enfim, descobrir alguma coisa. Às vezes as pessoas que não têm ligação nenhuma com fraude, às vezes deixa escapar, fala, nossa, quando veio o e-mail de vocês ali, porque às vezes a gente trabalha em conjunto com a área de compliance do cliente. E às vezes a área de compliance do cliente fala pra gente, não, a gente envia o convite. E aí, pós-conversa, né, acabou a entrevista, acabou tudo, às vezes as pessoas externalizam, né, olha, quando chegou o e-mail do fulano de compliance, nossa senhora, me deu até, o que eu tô fazendo de errado? Eu não faço nada de errado, mas eu comecei a pensar em tudo que eu fiz na minha vida empresarial, porque eu achei que eu errei, que eu fraudei, que eu fiz alguma coisa que vai contra a política, quando na verdade, não, a pessoa realmente ela estava ali de apoio, né, a gente não estava com suspeitas caindo sobre ela, mas as pessoas realmente têm essa barreira, né, esse medo de quando vem convite para conversas, né, partindo, né, de pessoas internas e não externas, de terceiros, consultorias terceiras, elas têm esse medo, né, do que eu fiz, né, o que aconteceu. Que eu fiz de errado, né? E aí, como a gente estava falando que toda investigação demanda um planejamento, ela tem um começo, um meio e um fim, Sim. né? Depois de superada essa etapa de evidências, o Luiz foi lá, viu os dispositivos, você acompanhou entrevista, vestiu uniforme, pintou e bordou, vocês vão para a etapa de consolidação desses dados e reporte. E isso está seguindo um cronograma que foi previamente alinhado com o cliente, né? Esse reporte, ele pode ser pela procedência, pela improcedência, ele pode ser inconclusivo também, né? Sim, ele é factual. Então, se existir de fato alguma evidência ali que comprove o desvio de conduta, a fraude, ele vai estar no relatório. Se for inconclusivo, a gente vai colocar no nosso relatório que é inconclusivo, porque a gente não tem evidências suficientes para suportar
essa denúncia, essa investigação. Então, ele tem que ser factual, porque a gente tem que trazer sempre a verdade, né, e não ali forjar o resultado para agradar o cliente, né? Isso faz parte dos nossos princípios e da nossa independência também. Então, a gente precisa ser um relatório factual. Se existir de fato a evidência ali que comprove, vai estar no relatório. Se não existir e for inconclusivo, isso também vai estar no relatório, né? A gente é muito transparente E no relatório vocês colocam recomendações? Ou essas recomendações elas saem do comitê depois de receber o relatório de vocês? Não, já sai na hora. Já sai na hora. A gente finaliza com a conclusão, né? E posteriormente a conclusão, a gente identifica, né? Quando identifica ali próximos passos que são possíveis, né? Da empresa aprimorar dentro dela. A gente já coloca ali as recomendações e fala, olha, acho interessante você, enfim, ajustar a sua política, ou então você rever os procedimentos da área que está envolvida, porque não está claro alguma questão. Então a gente já traz essa recomendação junto com o relatório. Entendi. E aí essas recomendações, elas são pautadas nas políticas do cliente, que vocês já tiveram um conhecimento prévio. Isso. Porque toda a parte de investigação, a gente também busca, né, os documentos internos do cliente, para entender se aquilo foi realmente uma fraude ou um erro, né? Que existe também essa questão, que às vezes nem tudo que parece é. Às vezes a gente identifica e fala, putz, é uma fraude. Tem imagem, às vezes, né, da questão acontecendo. Quando a gente vai estudar o caso, a gente percebe que não, que aquilo ali foi um erro. Um erro por quê? Porque faltou um processo, faltou estar documentado que existe um processo que tem que ser seguido. Né? Então a gente, com base nisso, a gente recomenda a instauração do processo. E hoje, por que a gente consegue ter esse know-how de fazer essas recomendações? Porque a gente já fez inúmeras investigações de inúmeros setores de clientes envolvidos, né, em diversos segmentos ali. Então a gente consegue ter essa visibilidade do que é necessário para o cliente ajustar dentro de casa para que não cometa, né, para que não tenha essa fraude novamente. A gente fala muito assim que as empresas, elas têm a investigação de fraude como se ela fosse mais um custo, né, mais uma perda financeira que a empresa está tendo, quando na verdade não, porque a gente traz essa recomendação para eles de uma forma de melhoria de processos também, e que provavelmente, né, se ele realmente estruturar da forma como a gente está recomendando, a recorrência daquela fraude no mesmo, né, modus operandi provavelmente não vai acontecer. Então acaba sendo um investimento para o cliente também. Então aí, vou pegar o gancho na sua fala e vou fazer uma pergunta para vocês responderem, olhando para os olhos do telespectador, sem jabá, ainda que o coração sangre. Ok. Tá? Mas a pergunta é a seguinte, eu devo entender então, de tudo que vocês estão trazendo, que terceirizar a investigação é sempre a melhor via, ou pode haver situações em que seja admissível que o cliente conduza isso internamente? Posso falar o depende? Pode. Pode. E eu acho engraçado, assim, a forma como o Lu falou, depende, porque pra gente seria muito fácil chegar e falar, a gente tá representando uma consultoria, né, a gente trabalha numa consultoria, então seria muito fácil a gente aqui chegar e falar, não, terceirizem sempre. Seria muito fácil falar isso. Mas, essa foi a minha provocação. Mas na verdade, não, a gente tem que ser justo com o nosso cliente. Tem procedimentos que o cliente pode fazer? Pode, né, eu vou deixar o Lu tocar aí nesses detalhes, mas realmente depende. Porque tudo vai depender do objetivo da investigação. Qual vai ser a tomada de decisão que o cliente vai ter com o resultado da investigação? Por exemplo, um caso simples ali, não vou falar nem de desvio de conduta, mas uma fraude financeira pequena, que às vezes não gerou um prejuízo muito grande para o cliente. Dependendo da situação, não vale a pena você investir de fato em investigação externa, porque é algo simples, você consegue resolver dentro de casa. Que não vai ter uma grande repercussão. Exatamente. Mas pensando num caso em que o cliente quer ajuizar esse caso, aí sim é super... Ou que ele tem um medo de que ajuizem. Exatamente. Aí sim a gente recomenda que ele contrate uma consultoria externa por questão dos procedimentos, porque a consultoria, exemplo, a Protiviti, vai garantir que aquela evidência forense seja aceita em qualquer tipo de tribunal, independente da tomada de decisão ou não. Porque aí sim,
dentro de Forensic Technology, a gente precisa sim seguir um procedimento, né? A gente tem a ISO 27037, que é referente à preservação forense de dados. Então a gente tem que seguir ela para não ser invalidado lá na frente qualquer tipo de procedimento, né, perante um juiz, perante o tribunal. Então assim, a gente segue esse processo de preservação, cadeia de custódia, indexação e processamento de dados em ferramenta forense, que normalmente os clientes não possuem isso identificado, por questões de custo, né, é um custo elevado, software forense, e porque ele não tem esse skill técnico para seguir essa metodologia para garantir a cadeia de custódia da nossa evidência digital, né. Dá um exemplo, recentemente o STF invalidou uma evidência apresentada pela polícia pela ausência de cadeia de custódia. A polícia pegou lá um celular, não seguiu os procedimentos de preservação forense, apresentou isso no tribunal e isso foi invalidado porque não tinha cadeia de custódia, porque não seguiu as metodologias forense para assegurar a evidência. Por mais que existisse ali o batom na cueca, isso foi invalidado. Então a gente tem que garantir a integridade dos dados, é que eu falo para o meu time. Se a gente errar no início, na preservação, a gente prejudica todo o processo investigativo e invalida esse lá na frente para o nosso cliente. Então, apesar de eu gostar muito, é muito sério o que a gente faz, porque isso pode prejudicar muito, não só a nossa imagem, mas a imagem do nosso cliente também. Então, assim, se você vai ajuizar, tome os cuidados, conte com um especialista no assunto, né? Converse, tire as dúvidas para você não ter nenhum trabalho e lá na frente não servir de nada o que você fez, né? É muito comum um cliente, exemplo, vou analisar a caixa de e-mail aqui do meu colaborador no meu próprio Outlook. Você pode fazer isso. Mas isso não vai ter nenhuma validade jurídica dizendo, porque você não seguiu os procedimentos técnicos essenciais para garantir ali que a gente chama de cadeia de custódia e preservação dos dados, porque um dos nossos princípios é garantir a integridade dos dados. Então a gente tem que garantir isso numa investigação e a empresa interna normalmente não tem esse conhecimento, né? Já uma consultoria a gente consegue seguir isso porque faz parte do nosso processo, do nosso procedimento. Muito legal. E a mesma coisa do lado de cá, não envolvendo a tecnologia, né? Mas nós também estamos pautados, né, em processos e metodologias especializadas em investigação, né? Então a gente tem esse know-how para identificar ali a situação e saber o que pode e o que não pode fazer. E muitas vezes as empresas, elas não têm essa área específica de investigação, e aí, não estou nem falando da independência, né, estou falando realmente, a independência é óbvio, é fundamental em questão, acionou o judiciário, é requisito mínimo ter algo independente, né, ou da parte de tecnologia, da cadeia de custódia, ou da parte de um relatório independente com todas, né, com as estratégias ali, com todo o passo a passo da investigação. Mas internamente a gente percebe que as empresas, elas têm profissionais extremamente qualificados dentro de áreas de compliance, dentro da área de auditoria, mas que eles não são, muitas vezes, especializados em identificar fraudes, em apurar fraudes. Então, a questão técnica, quando a gente fala de apuração de fraude, ela é fundamental, não só na parte de tecnologia, mas também na parte de conhecimento das metodologias que a gente vai utilizar, por exemplo, em entrevistas, né? Já aconteceu da gente ter clientes que nos procuraram pós uma investigação interna e falar pra gente assim, a gente fez uma entrevista com um suspeito e ele falou que a gente fez cárcere privado. Aí a gente, como foi essa entrevista? Não, a gente colocou ele numa sala lá, deixou ele sentado um tempo lá, a sala não tinha janela, ele quis sair pra ir no banheiro, a gente não deixou. Eu falei, cárcere. A gente assistiu Tropa de Elite e aí a gente decidiu tentar criar a gente situação. viu que funcionou e a gente decidiu implementar. Tanto é que a gente tem esse cuidado, né? Recentemente a gente passou por um processo de entrevista muito delicado e nesse processo de entrevista muito delicado a gente percebeu que ia antes de começar a entrevista, que ia passar, inclusive, do horário de almoço, né? E aí a gente conversou com o cliente, a gente falou assim, olha, tem como, em determinado momento, vocês disponibilizarem um lanchinho, né, para a pessoa que está ali sendo entrevistada, porque a pessoa tem que entender que é um processo humano. A gente não está ali para simplesmente colocar o dedo na cara dela e falar, você errou, você fraudou. A pessoa se sentir mais confiança ela tem para falar. Exatamente. Exato. Então tem que ser algo humano, porque a gente está tratando com pessoas e tem que ser uma forma respeitosa. Não adianta a gente simplesmente chegar lá, por mais as evidências que a gente tenha, por mais o batom na cueca que a gente tenha, a gente nunca pode chegar numa entrevista desse tipo, né, fechar a porta, falar, você não pode sair, você fraudou, a gente tem prova, pelo contrário, a gente está ali realmente para entender o que está acontecendo e deixar a pessoa falar os motivos dela, né, o porquê que cometeu a fraude, ou se não cometeu uma fraude, se foi um erro, que já aconteceu, né, da gente chegar lá no final, o processo todo
tendia para ser uma fraude. Chegou lá no finalzinho e disse, opa, não é uma fraude, é um erro. Então existe também essa possibilidade, né, de deixar a pessoa falar, porque ela tem a defesa dela, né? E as empresas, às vezes, elas tem os dois lados, né? Tem a forma respeitosa, porque às vezes são executivos de anos que trabalham lá, e as empresas têm esse receio, né? Nossa, você vai fazer uma entrevista confirmatória com o nosso executivo e tal. Mas também tem o lado da pessoa falar assim, não, é um operacional, vou meter o dedo na cara dele mesmo. A gente às vezes escuta isso, a gente fala, calma, não é assim, né? Vamos com calma, as pessoas têm que ser respeitadas, são pessoas, né? Aqui vem uma pergunta importante. Todo mundo já entendeu que a gente vai quebrar o compliance aqui, porque o papo tá muito bom e a gente vai conversar um pouquinho mais além do tempo, mas é por uma boa causa. A audiência está em frisson nesse momento, que estamos todos nós. Você falou entrevista alta liderança. Essa pergunta não estava no meu radar, mas eu vou fazer. Ok. Alguma dica, até baseada na experiência de vocês, porque todo mundo fica com muito receio. Tá dentro do que eu chamo de o gospel do compliance, que é como você evitar conflito de interesse na investigação, no comitê, na hora de encaminhar o parecer, o que você faz quando denunciado é alguém da alta gestão, quem é que vai conversar com ele, conversa dentro da empresa, conversa fora. Vamos lá. A pergunta às vezes vem pra gente até com pessoas envolvidas na área de compliance, tá? Sim, sim. A gente está falando até de entrevistas que a gente já executou com alta direção da área de compliance, né? Quem a gente teoricamente espera, né, que tenha... Eu tinha entendido não, eu tinha entendido que a dúvida vinha do pessoal da área de compliance. Não, você teve que entrevistar, babado, hein? Babado. Às vezes acontece. Anota aí, Xande, é outra coisa que ela tem que contar pra gente. Mas sim, já aconteceu, né? Porque não é pela cadeira que a pessoa ocupa que ela vai deixar de ser ética ou ser mais ética porque ocupa aquela cadeira. Eu falo que a ética, ela nasce com a pessoa. Ou você é ou você não é. Você não aprende vou te a abrir ser um ética. parênteses para dizer ácidos mais fofinhos, né? Que uma coisa que a gente também conversa muito aqui na QMS ou no próprio estúdio quando a gente está falando do trabalho de avaliar ou prestar a consultoria em compliance ou a gente avaliar os sistemas de gestão. O posicionamento do compliance officer ou do profissional de compliance, não raras vezes, nas mídias sociais, seja no LinkedIn, no Instagram, com um discurso geralmente voltado para essa questão de ser o baluarte da ética, né? E eu olho isso, tudo bem, mas eu olho com uma certa reserva, falando aqui com o risco de ser cancelada, mas eu assumo esse risco, porque de verdade, quando as pessoas perguntam, você trabalha com compliance? Trabalho, mas eu não sou Leandro Carnal, não sou Jorge Cortella, eu também posso errar às vezes, Sim. e tá tudo bem. Então, assim, tudo bem conquanto não seja lesivo, mas o ponto eu não posso me servir de exemplo. Quando eu entro na organização, eu implemento um método, né? Agora eu não vou conseguir interferir e fazer esse juízo de valor, né? Então, quando você traz assim, o compliance está lá e por conta da cadeira, é que muito também existe esse mito, né? Que o cara da área de compliance é um cara que é mais lazer, é um cara que não vai se posicionar sobre tudo, é um cara que vai falar sobre ética, tarará, tarará, mas não significa que, né, estando ali com uma caneta, ele também não possa. Exatamente. Não é o que a gente gostaria, mas a Exato. gente precisa separar. O cara é um profissional, ele tem um cargo, ele não é o Cortella, Sim. né? São coisas diferentes. Quando eu trago, né, é polêmico, né, eu tenho certeza que tem os dois, Mas a os gente dois Mas é uma viés. realidade. Mas a gente adora. Mas Adora. Eu entendo ali que quando você assume uma posição, né, de uma gerência de compliance, de uma diretoria de compliance, aonde todas as políticas, né, a palavra final, digamos ali, né, tá contigo ali na estruturação, e você não cumpre aquilo do qual você direcionou, eu acho que é muito mais complicado, né? Total. Eu não tô falando, obviamente, da questão, assim, de coisas do dia a dia, Subjetivas, né? Tipo assim, também. uma caneta, né, que a pessoa pegou e levou pra casa dela. Isso, assim, é uma coisa, né,
ok, é do dia a dia, às vezes errou, às vezes esqueceu. Eu tô falando questões realmente de conflito de interesse, da pessoa não ter ciência, mesmo estando naquela cadeira, mesmo tendo ajudado a construir, né, o programa de compliance da empresa, muitas vezes ela colocou aquilo no código que não pode ter o conflito de interesse, mas ela é a pessoa que está lá com uma consultoria externa, né? Então, a gente já identificou isso, né? E aí, voltando pro gancho ali da entrevista, realmente é uma entrevista que a gente tem que ter certos cuidados, né? Todas as entrevistas a gente tem cuidados que a gente tem que ser tomados, obviamente, mas basicamente uma entrevista, quando a gente fala de confirmatória, a gente, quando vai para ela, né, a gente já vai com evidências documentais. Então a gente já fez todo um processo investigativo, a gente já conseguiu coletar algumas questões ali, e a gente vai falar com a pessoa para dar essa oportunidade da pessoa complementar a visão dela, né, e explicar o que aconteceu. Né? O objetivo não é a confissão, porque muita gente acaba, né, confundindo as coisas, né? É ansioso pela confissão. Pela confissão, não, eu quero que saia de lá com a confissão por escrito. Às vezes não acontece, né? Mas o objetivo ali é a gente realmente entender o que aconteceu, conta pra gente. E aí, realmente, quando a gente fala de um cargo de diretoria, um cargo de gerência, um VP, a gente acaba nos blindando também para quem vai fazer essa entrevista. Né? Então, quando a gente fala de uma entrevista com cargos mais operacionais, mesmo que seja confirmatória, a gente sempre vai ter um especialista, obviamente, tá? O especialista, ele é fundamental, não importa o cargo, mas com um cargo mais operacional, a gente consegue ali estar com um consultor sênior, um consultor master. Já quando a gente vai fazer, né, uma entrevista envolvendo um C-level, a gente já vai optar por ir com um gerente sênior. Às vezes até a nossa própria diretora acaba assumindo a função, porque você precisa ter não só o conhecimento do que você vai estar falando, mas você também precisa ter a vivência. Você precisa equiparar quem vai fazer a entrevista com quem está sendo entrevistado, né? E aí a pessoa acaba, inclusive, se sentindo mais prestigiada. Do tipo, olha, me mandaram realmente o diretor da empresa, me mandaram o gerente sênior da empresa, não é uma pessoa que tem pouco tempo de casa que está aqui me entrevistando. E a pessoa acaba depois até falando, em alguns momentos a pessoa fala, né? Nossa, né, me senti lisonjeado, né? O diretor veio, já aconteceu, o diretor veio me entrevistar aqui. Às vezes acontece. O entrevistado agradecer o entrevistador. O entrevistado agradecer o entrevistador. Olha só. A gente escuta muito isso, porque a gente se preocupa com o respeito, né? O respeito, ele é fundamental em qualquer tipo de interação. E a gente já escutou a pessoa externalizar, falar realmente que se sentiu muito respeitada. E que quando foi pro lado da fraude, quando ela percebeu que realmente ela estava ali porque a gente tinha descoberto a fraude, a pessoa agradeceu. Ela falou assim, nossa, vocês tiraram um peso em cima de mim, porque eu queria falar para alguém há muito tempo e eu não sabia como. Então, até isso, realmente, a gente escuta. Né? Obrigada, vocês tiraram um peso de cima de mim. E aí, nessa hora que a gente fala, nossa, que orgulho do que eu faço. Porque se a própria pessoa, se o próprio fraudador me conhece... Mas é para dar legitimidade. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque quando você se sente falando com alguém a quem você respeita e tem legitimidade, equiparar, né, a conversa, nesse espelhamento a pessoa vai dar mais credibilidade para se abrir. Exatamente. Até porque ela vai pressupor que você vai dar um tratamento condizente com a posição dela e condizente com a seriedade do que ela está falando. Exato. E aí, falando de fraudes, fraudadores, para a gente começar a se encaminhar para a reta final, eu estava aqui conferindo o roadmap que eu tinha preparado, a gente avançou praticamente tudo, mesmo que eu não tenha perguntado, até a situação de exemplos que vocês trouxeram e os desafios vocês acabaram permeando, não precisei perguntar, mas tem aqui duas ou três pontinhas que eu acho que a gente pode amarrar. A primeira delas é a seguinte, sobre o perfil do fraudador, porque muito se pergunta, né? Quando você fala ali, você falou num dado momento, eu bati o olho, isso com certeza vem da vivência, vem de observar os detalhes, mas uma pergunta que acredito que deve ser comum, se não é, vamos botar na roda para vocês, que tem a sorte de estar em consultoria com tecnologia, usar a tecnologia a favor da investigação, até como um ativo para quem terceiriza, né? Uhum. Vocês costumam utilizar
Data Analytics, para, por exemplo, vamos olhar aí tudo que vem acontecendo, todas as investigações, e vamos começar a tratar esses dados para a gente começar a desenhar perfis. Quase uma espécie, vou usar aqui muito chulamente, mas assim, um depara, né? Começar a ver, unir as coincidências, as afinidades de características e eventos e traçar profile de fraudadores? O DA, né, o Data Analytics, hoje em dia, a gente usa isso em alguns casos de investigação, principalmente quando envolve aí uma fraude financeira ou favorecimento do fornecedor. Um exemplo, verificar lá a base de notas fiscais do cliente para ver se existe notas fiscais sequenciais. A Data Analytics não vai identificar a fraude, mas ele vai te dar um indício para onde e qual caminho você vai seguir durante a investigação. Mas né? Isso de eventos, não de profiling. De eventos, exatamente. Nesse caso da Data Analytics, ele apoia a gente, né? É mais um plus na investigação que a gente vai conseguir identificar alguns indícios, alguns red flags ali de que a fraude aconteceu. Então, o que a gente vai olhar, né? A gente vai olhar aquilo que salta aos olhos, né? Então, nota fiscal sequencial, né? Valores Ele redondos. vai facilitar que vocês encontrem a divergência, Exato, a bandeirinha. Exato. Vai te dar um caminho, né? Ele vai dar pra gente, assim, um cheirinho de que, ó, tem algo errado aqui. E aí, com as outras análises documentais, a gente vai explorar aquilo para identificar se teve o mesmo ou não. Agora, com relação ao profile, super pertinente a pergunta, porque sim, existe um perfil, né, de pessoas fraudadoras. Isso é feito até estudos, né, a gente tem associações aqui no Brasil e até fora do Brasil que debruçam realmente sobre o tema para tentar identificar ali quem é o nosso perfil de fraudador, qual é a figura ali que mais fraudaria, né, então, em termos de idade, sexo, tempo de empresa, isso existe sim, existe esse estudo, tá, e a gente entende que isso é muito pautado também na base do triângulo da fraude, né? Então, a gente consegue hoje ter um perfil, né? Então, normalmente, quem é a pessoa que frauda? É quem tem, normalmente, anos de casa, porque tá ali acostumado, né, a lidar ali com aquela lacuna, já conhece o procedimento, já sabe que aquele problema de controle existe, é uma pessoa que tem muita segurança naquela atividade que ela faz. Então, são questões ali que foram... quentes, engenharia social, é uma Também. pessoa que tem a legitimidade do grupo, aquela pessoa que os outros dizem, jamais faria. Exatamente. Exato. Não que alguém que fuja completamente desse perfil não vá fraudar. Porque já aconteceu casos, por exemplo, de identificar de pessoas que entraram no nosso cliente, começaram, por exemplo, comecei hoje, no dia seguinte a pessoa já estava fraudando. Meu Tá? Deus. Isso existe. Mas porque é pela oportunidade. que também é base, né, do estudo. Então, a gente entende assim, existe realmente esses profiles. E isso ajuda muito a gente na hora de fazer as investigações. Mas a gente não se apega. Porque, às vezes, quando a gente se apega, a gente acaba colocando uma imagem na nossa cabeça de um fraudador que muitas vezes as pessoas estão hoje se redescobrindo e redesenhando as fraudes. E se a gente colocar só o perfil a gente acaba fechando, né, numa bolha, digamos, ali. A gente Mas não olha, olha mais lados. Assim, só pra gente não perder a oportunidade de criar um outro corte aqui pro Instagram, pra gente viralizar esse corte, a gente ter um ingredientezinho de polêmica. Faz um rabisco policial aí, até pra alguém tremer na base aí, só pra alguém ficar sem dormir quando assistir esse episódio. Dá algumas características assim que quando você bate o olho, nossa, certeza. Olha, é difícil essa, hein? Essa é bem difícil, viu? Acho que pegou Esquecendo que o fraudador muitas vezes pode ser de ocasião, que a criatividade também tem permeado, e aí a gente falou tanto da pandemia, mas a pandemia e o além, né? A gente vai descobrindo e ainda no ambiente virtual isso né? Porém... eu acho que não vou falar de perfil, mas acho que os departamentos que mais possuem fraudes. Também é polêmico. Eu acho que eu vou me conformar, por hoje eu vou me conformar com isso. Mas, normalmente, quem lida ali com dinheiro da empresa, financeiro, por exemplo, compras, vendas. Ah, tá, mas isso a gente sabe, né? Por exemplo, descarte de mercadorias. Descarte de mercadoria. Essa é boa, hein? Essa é boa. Separação. Né? De mercadoria. Eu atuei num caso que eu muito falei a questão da fraude, mas que existe também a questão do erro, né? Muita gente acaba falando é fraude.
Mas existe também a questão de poder ser um erro, né? E esse erro que eu falo é porque eu atuei num caso onde a gente conseguiu identificar, após, né, a investigação já estar num estado avançado, que esse erro aconteceu porque a pessoa não sabia que o descarte da mercadoria tinha que seguir aquele processo. E aí a gente foi entrevistar a pessoa e a gente perguntou, mas como que você não sabia? Você não tem, né, já tinha perguntado, né? E a empresa falou, não, a gente não tem escrito o procedimento interno a respeito desse descarte. E aí a gente perguntou para ele, tá, mas você foi contratado para fazer esse descarte e você fazer esse descarte efetivamente como? Quem é que te orientou? Não, a pessoa só falou aqui que disse que era lixo. Ah, a pessoa nunca falou para você que você não podia pegar? Não, é lixo. E aí? É fraude ou é erro? A pergunta que não quer calar, né? Porque se não está escrito no processo, você não tem procedimento, não foi orientado. A pessoa se apossava de um bem que é pro lixo, que a empresa iria descartar. Pode ser desconhecimento, maior probabilidade de ser isso do que ser intencional. Por isso que é importante não só ter as políticas, mas deixar isso claro para todos os colaboradores, né, para o funcionário, porque isso evita esse tipo de situação, né? Então, se a pessoa tem pleno conhecimento nas políticas, nos procedimentos da empresa, obviamente o colaborador não vai poder usar isso como justificativa de que não sabia, né? Então por isso assim, não basta você ter a política, você também tem que publicar e disseminar esse conhecimento com treinamentos, com outros processos ali que fique claro para todo mundo e todos estejam alinhados na mesma linha, na mesma página. Para solidificar mesmo, né? Aquela história do ter para inglês ver, né, que a gente muito escuta, realmente. Por que você tem uma política se você não aplica, né? Se você não dá conhecimento, código de ética, por exemplo. Então isso, para nós que investigamos, né, isso é fundamental. Quando a gente se depara numa investigação de fraude, em que a empresa não tem nada documentado, nenhum processo interno, não tem código de ética, é ali que a gente começa realmente a olhar com outros olhos, no sentido de é um erro ou é uma fraude, e tá no número 1 da caixinha ali de recomendações, né? Instaurar políticas, né? Ter um código de ética, porque isso é fundamental. Se a empresa quer evitar ter fraudes, é fundamental que ela tenha desenhado os processos internos dela, de como que tem que acontecer as questões dentro de cada área, se não puder ir pelo caminho A, você tem o caminho B, quem você pode procurar. É fundamental que tenha isso, né? E infelizmente a gente sabe que muitas empresas ainda não têm essas questões desenvolvidas dentro delas, né? Se tem, deixa na gaveta e dissemina o conhecimento para os colaboradores, né? Mas isso aqui é um ponto que até falávamos com o Thiago, assim, a necessidade da pré-configuração, né? Porque muito se fala da importância do canal de denúncias e das investigações. Mas de verdade, falando sobre o triângulo da fraude para chegar numa investigação, para ver a fraude investigável, a fraude ela acontece num cenário de oportunidade. Sim. E com a racionalização do fraudador. E a oportunidade, ela é uma aresta do triângulo diretamente ligada à deficiência ou à inexistência do sistema de controle interno. Exatamente. E aí a gente está falando de políticas, procedimentos, instruções e assim por diante. Então, às vezes, as organizações elas começam a implementação do compliance preocupadas com diligências, investigações, tem um viés muito voltado a apurar, a checar, mas de verdade, a gente sabe que a empresa não vive disso, a empresa vive de negócios, então antes a gente precisa fazer a pergunta, onde estão os riscos? Porque as fraudes elas vão existir à medida em que eu não tenho controles. Os controles precisam permear as áreas de negócio. Então essa visão é uma visão, caminham, né, uma coisa com a outra. Acho que pensar que a investigação ela muitas vezes quando a vaca já foi para o brejo. Exatamente, né? A gente entra em campo quando já aconteceu o problema, né? A investigação não é algo preventivo, é detectivo, né? Então se você não tem toda seu escudo de proteção lá, do compliance, política, o conhecimento, o alinhamento de toda a empresa, consequentemente você vai ter uma investigação para apurar algo que não está claro para o seu time, para o seu colaborador, né? Então, aí entra a investigação e quando já aconteceu a fraude, né? Quando já aconteceu e a gente tem que ali estancar, o cliente está sangrando, tem que estancar esse sangue. A caixinha que eu tive de lições aprendidas durante esse tempo de investigação é que as empresas, elas muitas vezes não conhecem os seus riscos. Elas acham que não tem riscos, né? E as pessoas, a ideia aqui, na verdade, é que elas consigam absorver um conhecimento tipo, olha, o meu negócio pode ser um negócio mais simples que for.
mas eu estou sujeito a riscos. Às vezes o risco não é nem interno, mas é externo. Uhum. E as organizações ainda elas acham que existe o risco zero. Ah, não, eu não tenho risco. Não tenho risco nenhum. Minha atividade aqui é super simples, é só pegar daqui e por ali. Tá, mas e se alguém passar na hora que você for por ali e pegar isso de você? É um risco externo, do qual você precisa se blindar, do qual você precisa se proteger. Então, eu acho que a partir do momento que as empresas conseguem internalizar isso e realmente resolver isso, a fraude, ela tende, né, a diminuir. Por que eu digo tende? Porque hoje a gente está num mundo extremamente, assim, acelerado, em que as pessoas se reinventam numa velocidade absurda, né? Então, algo que a gente antes não via, de repente agora a gente começa a ver de novo, porque conseguiram achar uma brecha, né, na tecnologia ou no sistema, sistemas até usuais, né, robustos de várias empresas, a pessoa foi lá e achou uma falha, uma vulnerabilidade absurda, que a pessoa consegue, sei lá, ir ali chegar e mudar o beneficiário do pagamento. Isso já aconteceu, né? Dá um exemplo prático. Uma vez um cliente contratou a gente porque ele identificou um possível pagamento indevido para um fornecedor, né? Só que no sistema, era um sistema de mercado muito grande, a alçada e o fluxo de aprovação ele estava todo certinho. Então, teve lá a requisição, foi aprovada pelo responsável da área, teve a entrada do pedido, teve a entrada da nota fiscal, teve o lançamento financeiro lá para pagamento, lá no contas a pagar. Ele travou por um detalhe o pagamento, porque a pessoa, quando fez a alteração do cadastro do beneficiário, colocou uma pessoa física, colocou um pagamento para uma pessoa física. E aí existia trava no sistema para não fazer pagamentos por aquele método para pessoas físicas. E aí o controle pegou. Só que qual que foi o nosso desafio? A investigação. Quem fez, como fez e por que fez. E né? se tinha mais alguém envolvido. Exatamente. Então, assim, foi basicamente o trabalho todo de tecnologia, a gente pegou todos os logs do sistema, e tinha um detalhe, o que a gente observou aí estão os detalhes. Ok, o sistema passou todo o fluxo de aprovação, as pessoas que falaram que estavam lá marcadas no log, que eram os responsáveis pela aprovação, confirmaram assim, não, eu não aprovei isso, né, isso por entrevista, mas onde a pessoa errou? Não vou falar que errou, tá? Acho que não é esse termo. Mas onde a gente pegou ali o comportamento anômalo do processo. Todo esse fluxo de pagamento, de entrada de nota fiscal, pedido, etc., ocorreu em menos de 2 minutos. E o processo natural demoraria pelo menos 4 ou 5 dias. O controle só falhou, né? Só não foi feito o pagamento ali do valor expressivo, por conta desse detalhe do pagamento, que aí sim, por que está indo pagamento para pessoa física? E o sistema estava tudo certo, parametrizado certinho, as pessoas, e aí, obviamente, com os logs, os registros técnicos, a gente não conseguiu comprovar ali, porque estavam certos, os logs eram verdadeiros, né? A gente pegou isso por meio de entrevista. Então, o entrevistador foi lá, a gente conseguiu identificar a pessoa que fez a inserção dos dados, porque ficou registro lá no início, então, né, a gente suspeitou, a gente começou a fazer os trabalhos ali em cima dessa pessoa, conseguimos levantar evidência suficiente para ter um conforto de que, de fato, era a pessoa, para poder confrontar ela. Então, a pessoa não era de tecnologia, e na entrevista, né, a gente já com as evidências suficientes para ter força ali que era essa pessoa, era uma pessoa, exemplo, de um departamento que não tinha nenhum relacionamento com o financeiro, contábil, ela conhecia muito bem o sistema, ela conhecia muito bem o processo, e ela achou uma vulnerabilidade em um relatório do sistema, um relatório customizado do sistema, para jogar um comando lá de uma query, porque era uma pessoa de vamos dizer assim, de BI, então ela fazia muito relatórios de resultados. Então ela tinha um conhecimento ali minimamente no Excel, no mínimo em programação. Tinha acesso às informações estratégicas para poder fazer. Exatamente. E aí, por meio dessa tela de emissão de relatório, ela conseguiu colocar lá um comando para alterar o fluxo de pagamento e o cadastro do fornecedor, para colocar lá o CPF. Coincidentemente era o CPF da avó da pessoa. Por isso a importância do background check. E aí sim, ele confessou lá que ele fez esse fluxo, e a motivação foi, obviamente, o ganho financeiro, porque ele estava endividado, tinha umas questões lá pessoais, e ele falou que foi a única forma de eu conseguir levantar esse dinheiro, eu achei essa vulnerabilidade, eu explorei, eu vi que funcionava, então eu tentei fazer. Ele acabou de... Ele confessou lá na entrevista confirmatória, porque a gente tinha todas as evidências lá que foi ele, a gente não sabia como ele fez. E aí ele falou, não, tem um relatório XYZ que ninguém, não estava no radar de ninguém, porque não é uma tela no sistema para
jogar um comando, é uma tela do sistema para você fazer impressão de relatório. E aí eu consegui lá, vi que funcionava, então eu joguei lá para ver se... Olha, essa sua fala é um excelente hanging para a última pergunta que eu tinha em mente. De verdade era, mas eu não sabia que você ia terminar desse jeito. E aí a gente então termina. Oh, meu Deus do céu. Esse papo tão maravilhoso que ficaremos muitas horas aqui. A gente ainda nem sabe todas as fofocas. A gente vai ter que saber depois. Mas assim, a pergunta que eu ia fazer, até para dar oportunidade para vocês amarrarem as falas e tecerem as considerações finais de cada um, né? É o seguinte... O Thiago falou uma coisa muito importante, né? O canal de denúncias, ele vai trazer informações estratégicas para a tomada de decisão. E muitas vezes as organizações, elas acham que ter o canal de denúncias, temos o canal de denúncias, contratamos a investigação, isso é um problema da área demandante, né? Eu como alta gestão, eu só quero que isso chegue em mim se eventualmente tiver uma repercussão, senão isso vai ser tratado, né, em outra instância, talvez eu não deva me ocupar com isso, e assim por diante. Mas olha só, nesse recorte que você trouxe, uma vulnerabilidade de consciência, de confidencialidade, segurança da informação, né? Quem tem acesso às informações estratégicas, onde essas informações são tratadas, onde elas são retidas, tem muita lição aprendida aqui. O que eu quero dizer é, as investigações, elas são fontes de feedback. Sim. A própria ISO fala isso. Vocês fazem muitas investigações. Eu vou perguntar por desconhecimento mesmo. Vocês, por conta, ou Protiviti, CTS, enfim, possuem algum levantamento, seja por conta de indicadores internos das investigações que vocês conduzem, um follow-up que vocês fazem individualmente com os clientes, ou então uma pesquisa massivamente aplicada para saber se aquilo que é recomendado como resultado das investigações retroalimenta efetivamente melhoria contínua de compliance? As organizações, elas conseguem projetar na retina a imagem de que, olha, isso aqui é muito importante, e mesmo que isso seja inconclusivo ou improcedente, isso aqui está me chamando a atenção para alguma coisa, e aí quem sabe vocês depois, sei lá, medirem, perguntarem se isso derivou alguma melhoria, alguma correção interna. Vocês fazem esse tipo de análise? Normalmente, assim, quando termina uma investigação e, obviamente, tem as recomendações, a gente recebe os feedbacks dos clientes, né, falando, pô, a investigação foi super importante, a gente implementou novos controles para a gente evitar esse tipo de fraude, e os clientes gostam de ter a gente como parceiro dele também, porque, assim, que nem a Nath já comentou, toda empresa está suscetível à fraude, independente do mais robusto que seja o seu controle. Os clientes que são nossos parceiros hoje, assim, a gente tem sempre feedback muito positivos, porque a gente ajudou, obviamente, a esclarecer uma questão de fraude, mas a gente também, principalmente, ajudou eles a implementarem os controles em pontos que eles não tinham essa visão, não tinham essa preocupação, né? Então, assim, é constante esse tipo de feedback, não só pela execução do trabalho, do time alocado, mas também pelos controles e pelas recomendações que a gente trouxe ali, que, de certa forma, melhorou o procedimento interno do cliente e melhorou, consequentemente, suas políticas e a robustez, né, do processo do programa de compliance, programa de apuração e até a implementação de outros controles que estão fora do radar da empresa, né? Inclusive, um ponto muito interessante é que dentro mesmo da Protiviti a gente vê que em determinados momentos a gente faz uma recomendação, daqui a pouco alguém interno, né, algum colega, algum par nosso, olha, fulano de tal nos procurou aqui, vocês fizeram investigação com eles? A gente, sim, não, ele está nos procurando para a gente implementar aqui um controle, ele está nos procurando para a gente fazer uma auditoria prévia, porque ele não teria uma área de auditoria, ele está nos procurando para poder fazer uma instauração de uma política. Então a gente, dentro de casa mesmo, a gente consegue ter essa visibilidade de que aquela nossa recomendação, ou seja, aquele investimento que a empresa fez para conseguir, né, apurar de forma correta e independente, que ensejou ali uma recomendação, ele efetivamente trouxe e falou, olha, ok, vou, né, implementar a recomendação da Protiviti, vou contratar ali outro serviço, e a gente até fala, muitas vezes, né, quando a gente vai apresentar o relatório final, a gente fala, independente se é conosco ou não, mas faça. Você não precisa contratar a implementação desse controle ou da política conosco, mas faça.
Faça, porque desta forma você vai conseguir mitigar, né, o teu risco aí interno e não vai ocorrer fraudes similares como essa que a gente apurou. Então a gente consegue ter essa percepção. Obviamente, né, que estatisticamente, normalmente, quando acontece essa devolutiva e que a gente vê que é algo, às vezes até imediato, né, a gente apresentou o relatório essa semana que vem já estão procurando nossos colegas ali da Protiviti para executar uma segunda etapa de trabalho, a gente percebe que isso acontece muito quando dói mais o bolso. Né? Então, quanto maior a fraude, mais rápido é também esse retorno para a implementação, enfim, para correções internas que as empresas fazem. Quanto mais simples ali a fraude, mais as pessoas ainda tendem a internalizar e falar, não, a gente dá um jeitinho aqui. Ou quanto mais caro for o plano de ação, exato. Exatamente. Talvez Exato. A gente prefira pagar para ver de novo. Pagar para ver. A gente escuta muito isso, às vezes os clientes vêm nos procurar, e a gente elabora a proposta, obviamente, sempre com o pé no chão, né? Então, a gente recomenda que é essencial tal coisa que a gente já, olha, pode ser uma segunda etapa, não precisamos fazer isso agora, mas às vezes o cliente fala, nossa, mas a minha fraude foi de R$1.000, vocês estão me cobrando mais que isso para resolver o meu problema? E aí a gente, né, tem que dar o retorno no sentido de, olha, esta sua fraude foi de 1.000, só que se você não apurar de uma forma correta e não identificar exatamente o porquê que a sua fraude aconteceu, esses 1.000 podem se tornar 10.000, 100.000. É que se você não atacar a causa, você Exatamente. está exposto ao risco da repetição da Tem a questão do Exato. resguardo também, né? Às vezes você teve uma fraude interna e isso impactou no seu cliente também, né? Então você também tem que dar uma resposta para o seu cliente. Por mais, independente do valor da fraude, você tem que mostrar que você leva isso com seriedade também e apura isso também com uma certa seriedade, né? Então é fundamental. Assim, tem cliente que às vezes entra em reunião e fala, pô, Luiz, não aguento mais te ver aqui. Porque você não implementou os controles que a gente recomendou lá atrás. Assim como quando eu tô com o chapéu de auditor, escutar assim, a gente sabia que ela ia perguntar isso. As pessoas se olham e falam assim, no ano passado ela já perguntou. Exatamente. E tá perguntando de novo. Então, mas por que tá perguntando de Não, novo? Porque vocês não mitigaram. Vocês não chegaram nisso. Exatamente. E às vezes o problema... o cliente até sabe o que a gente vai falar para fazer. Vai pedir isso, né, Luiz? É isso daqui? Tem cliente que já entra na reunião prévia, já tá tão acostumado a lidar com a gente, que já entra na reunião de kickoff falando, tá, eu já entendi, vocês vão querer fazer isso, isso e isso, tá, já sei que eu vou ter que ter um orçamento de X, porque realmente é isso que vai ter que fazer, porque eu sei que a gente tá errado aqui. A gente escuta esse discurso. É isso. Queridos, com o meu coração ficando negro com essa despedida, de verdade, olhem para suas câmeras e deem suas considerações finais, despeçam-se, deixem seus contatos, façam seu jabá que a gente deixa. Então, tá bom. Pode primeiro. Então, assim, novamente, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que adorei esse bate-papo aqui, foi assim, de um conhecimento muito alto aqui, né? Acho que isso trouxe pra gente não só essa visibilidade também, mas é uma oportunidade muito boa, tanto nós como profissionais, né, de investigação, de forense, mas como para a Protiviti também. Então, só tenho a agradecer a vocês, né? Para quem quiser me seguir, meu LinkedIn é Luiz Fernando Barbosa, pode me procurar, pode me adicionar. Como eu falei, né, eu gosto muito sobre o tema, eu estudo muito ainda sobre o tema. A tecnologia forense é algo que no Brasil agora sim está tendo um amadurecimento muito bacana. A gente está tendo diversas parceiros aí e colegas de trabalho assim, que cada vez mais estão produzindo material sobre o assunto. Então, assim, conte comigo, conte com a Protiviti, né? Qualquer assunto referente à tecnologia forense pode me chamar. Total disposição aqui para conhecer vocês também e trocar essas figurinhas, né? Nath. Bom, primeiro, queria agradecer. Muito obrigada pela possibilidade de estar aqui. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Acho que a gente teve uma troca muito gostosa hoje. E assim, né, como o Luiz comentou, podem me procurar no LinkedIn, fiquem à vontade, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem questionar, a gente está aqui também para responder. O meu nome é um pouquinho mais difícil, né? Nathalie Orsi, com os 2 Es, né? Mas eu acho que vai ter alguma coisa escrita, provavelmente, né? Para facilitar aí. Mas podem me procurar aí no LinkedIn como Nathalie Orsi. Podem me procurar também através da Protiviti, a gente está aqui para atendê-los, né, em qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, e uma coisa que eu falo, assim, eu espero não vê-los,
né? Porque infelizmente a gente tem essa questão. Eu falo isso após conclusão, né, dos trabalhos, eu falo isso pro meu cliente, né? Normalmente quando a gente vai embora de um cliente, a gente fala, né, até a próxima. No meu caso, eu falo, eu espero não vê-los, mas caso precise, né, de uma investigação de fraude, pode contar comigo com todo prazer. Maravilha. Agora o pessoal vai ver a gente na empresa. Opa, teve algum problema aqui. Gente, uma salva de palmas para a Nath e para o Luiz. Esse foi um sofá da Hebe inédito. E você que é de uma geração, mas nem sei se o Rafa sabe quem é a Hebe, tá lá concentrado. Provavelmente a geração do Rafa não sabe quem é a Hebe. Ah, ele sabe! Esse foi mais um episódio do Tona The Talk. Vou pedir para você que, se não era seguidor até agora, aproveita para assinar o canal da QMS aqui no YouTube e ativar o sininho para receber notificação de novos conteúdos. Segue a gente nas redes sociais, a gente tá no LinkedIn, a gente também tá no Instagram. Nos vemos na próxima. Um beijo enorme em cada um de vocês e até mais!